que dia 26 de novembro, aqui em São Paulo, a Gizamassi está fazendo um evento que é somente para as mulheres, tá? Somente para as mulheres. É um evento, um almoço de negócio, onde nós vamos ter um verdadeiro network, entendeu? E onde a gente vai trocar informações, ideias, a importância desse network, o que está acontecendo. E nós vamos ter uma super palestra com um professor muito renomado, que eu vou apresentar ele para vocês daqui a pouquinho. Olha ele aí, é isso mesmo. Olha só, quem vai estar palestrando para a gente é o palestrante Adailton Rodrigues, professor formado, renomado, daqui a pouquinho. E hoje ele é o nosso convidado, e daqui a pouquinho ele vai falar sobre esse evento para nós. Então, assim, você está convidada, você mulher, mãe, empreendedora, grande, médio, porte, enfim, está convidada para o nosso almoço de negócios no dia 26 de novembro. Você está convidado. Entre em contato com a minha produção, entre em contato com o programa, ou me chama no Facebook, no Instagram, ó, né? Então, é @quemevocê, tá? Então, você entra em contato e aí pra gente participar. Ah, você quer saber quanto que é, né? Não paga nada, tá? Não paga. É gratuito. Você só vai pagar aquilo que você tomar uma água, você vai pagar a sua água. É lógico, né? Aliás, você é uma mulher de sucesso, né? Então, com certeza vai poder pagar uma água, um refrigerante, quem sabe almoçar também. Mas senão não paga nada. Mas não deixar que isso, eu não vou porque não. Vai sim, que vai ser muito bom, vai ser uma troca de negócios, de informações para você. E eu quero conhecer você de perto, porque afinal de contas eu quero saber quem é você, tá bom? É isso. Agora, a partir do no Restrobá, na Paulista. Um beijo para você, Zizi Pimentel, que é a proprietária do estabelecimento, que acabou de estrear, inaugurar agora, e nós vamos estar juntinhos. Um super beijo para você. Depois você vai vir aqui para falar do seu livro, tá bom? Um beijo para você. Muito obrigada pela nossa parceria. E o telefone para contato é 11 978 7823 9412. É muito papel, né, gente? Agora chegou o momento que eu mais gosto. Tanto falar, né, gente? Eu gosto muito quando eu vou apresentar os meus convidados, os meus entrevistados. Porque eu sempre me sinto muito prazerosa e muito lisonjeada em receber meus convidados. Porque é uma honra receber tanto do meu lado direito quanto do meu lado esquerdo, porque a São Paulo é muito grande, então para se deslocar, para chegar até aqui, não é fácil, gente, é uma viagem. Então eu já agradeço a todos que já participaram do meu programa, aqueles que vão participar e os que estão aqui hoje. E hoje eu quero apresentar para você o professor, né? O professor Adailton Rodrigues, ele que é mestre em finanças e desenvolvimento de pessoas, pseudo-gestão, choque de gestão, 20 anos como pesquisador do mercado empresarial. Olha só quantas informações, né? 10 anos de coach com treinamento e desenvolvimento de pessoas, comportamento humano. E ele também tem muitas novidades hoje, informações, vai falar sobre a nova mudança do mercado empresarial, como está a nossa balança comercial. Ele vai falar também as novas profissões do mercado, aquelas profissões que já estão para lá, ou talvez algumas que estão retomando, né, com uma cara nova. Enfim, eu quero te falar e agradecer a presença do meu convidado aqui do meu lado, professor Adailton Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde, Regina. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada. Obrigado a você por ter me convidado. É muito prazeroso estar aqui com você. Eu agradeço muito. Vamos aqui hoje trazer algumas informações das profissões do futuro. Muitas já não existem mais e outras são novas que às vezes a gente nem conhece. Mesmo, professor. Já a gente vai saber aqui sobre essas... Eu quero saber, né? Vamos começar já na lapada. Essa questão de novas profissões, antigas profissões, o que está acontecendo? Porque, por exemplo, eu, Gizamassi, existe uma profissão aí que ela é muito antiga, mas ela nunca vai sair do mercado. É a manicure, que é cuidados. Ela muda de nome. Ao invés de pintar o esmalte, agora é esmaltado, não sei o que, vai criando nomes, atualizando. Então, são profissões. Eu quero saber com o professor hoje quais são as profissões que deram certo, as profissões que estão extintas e as futuras.
Mas antes, se o professor quiser falar, fique à vontade. Então, Giz, assim, algumas profissões que a gente pode classificar que já acabou desaparecendo, por exemplo, secretária. Hoje, dificilmente você fala assim, tem uma secretária. Porque essas empresas hoje, elas visualizam o quê? Resultado. Não é o que eu vou pagar para o funcionário, é o que ele vai me dar de resultado. Então, você tem normalmente secretária que é o resultado. Está tendendo a desaparecer. Porque hoje as empresas, elas prismam justamente por deixar automatizado todas as informações. Então, aquilo que a secretária transmitiria para o cliente, o que entra hoje? Entra um robô falando com o cliente. E isso já dá uma boa agilizada no processo. Então, as empresas hoje estão visualizando justamente isso. Então, quer dizer que secretária não... E a secretária bilíngue, aquela secretária de antigamente acompanhava, fazia agenda, isso não é tudo agora digital. Tudo digital. Aí você tem a Microsoft está desenvolvendo, inclusive, algumas tecnologias para você responder. Você tem, por exemplo, o curso de advocacia, vai continuar existindo, mas os advogados vão ser substituídos por robôs, porque algumas teses já estão prontas e tem uma sequência lógica. Então, assim, essas profissões vão continuar existindo, mas vão sendo aperfeiçoadas no mercado de trabalho. Então, você tem todo um estudo. Você pega na área de medicina, o médico lá atrás, que ele rasgava presencial um paciente, hoje ele faz roboticamente. Eu tenho um sobrinho meu que ele é médico. Só lhe interrompendo, doutor. Eu gostaria que os doutores pudessem me responder uma coisa. A gente vai no médico hoje, ele nem toca, ele só olha e fala, passa a receita. Como é que é isso, doutor? É só pela pupila que você consegue saber o que eu estou sentindo? Porque eu fico assim, falei, nossa, é muita modernidade. Porque antigamente, alguns, né? Não estou falando todos, mas alguns a gente ia, aí ele, peraí, né? Tipo assim, hoje não, hoje o que você está sentindo? Já passou pela triagem? Não. E eu não. Aí eu fico bem assim. Quando a gente está doente, a gente já está fragilizada. Então a gente quer ouvir pelo menos o doutor dar segurança pra gente naquele momento. Aí o doutor. Então, assim, eu gostaria que o doutor pudesse me explicar isso aí. Mas não é verdade, professor? É verdade. Então, assim, hoje a tecnologia está em todos os lugares. Então, assim, todas as profissões, você necessariamente tem que ser tecnológico, você tem que estar informatizado. Você tem algumas áreas, por exemplo, o Hamilton sabe disso, na área de teatro não tem jeito. Você vai ter sempre o ser humano ali praticando, se desenvolvendo e trazendo as emoções que a gente sente. Então, assim, a gente vai precisar desses profissionais. Mas outras áreas, as mais antigas, vai passar por esse processo de reestruturação e de robotização. Não tem jeito, assim, não tem volta. Então, hoje... E lá na frente, inclusive, você vai ter, se você pensa que você vai ter carteira assinada, você não vai ter mais carteira assinada por vários motivos. Que motivo você pode ter? O Estado não vai ter condição de pagar para todo mundo uma aposentadoria. Você vai ter, o profissional vai ter que ser empreendedor. Você mesmo está gerando um evento de empreendedorismo. Por quê? Assim, não vai ter emprego para todo mundo. O emprego sou eu. Essa é a nova visão, a nova versão. O emprego sou eu. É verdade. Então, assim, por isso que assim, a cada dia mais você tem que estudar muito mais do que você já estudava. Então, quem não se aplica a estudar vai acabar ficando para trás. E é um problema que a sociedade vai enfrentar. Que as pessoas que não se informatizaram, que estão aí desempregadas, hoje nós temos no mercado de trabalho, na parte de informática, mais de 800 mil empregos disponíveis, mas não tem profissional para assumir esses trabalhos. Professor, me fala uma coisa. Em relação aqui, estamos preparando profissionais para trabalhar na profissão que terá uma das melhores remunerações. Quais? Na parte de, poderia olhar para a câmera? Na parte de robótica. Então, assim, você tem hoje uma tecnologia que chama-se marketing de conversa. Então, assim, o que é o marketing de conversa? Você prepara toda uma conversa. Eu ligo para a empresa. Quando eu chego na empresa, eu quero saber o seguinte: eu quero comprar um produto.
Aí essa empresa normalmente coloca um robô atrás e você tem que desenvolver toda essa tecnologia de preparar esse ambiente para o cliente. Então, essas áreas que vão ser melhores remuneradas. Então, as outras áreas que são auxiliares, que existiam antigamente, não vai existir mais. Então, você tem que estar preparado para isso. Então, essas profissões que você vai ter tecnologia envolvida são as que são mais bem remuneradas. Então, são essas que nós estamos preparados para isso. Então, nós temos que estar preparados nesta área, na área de tecnologia. Então, assim, todas as outras áreas, por exemplo, administração, economia, elas estão voltadas e sendo preparadas para isso, porque existe um processo. As empresas têm que ter um processo a ser exercido e ela vai se desenvolvendo e ela vai gerando resultados. Então, se você tiver gente preparada para esse mercado de trabalho, a empresa tem melhor resultado. E as empresas precisam de ter resultados para se desenvolver, para crescer, para gerar novos empregos. É essa a visão que tem que ter. Ou seja, a pessoa tem que ter uma visão de que ela é dona do negócio. Então, a mentalidade dela tem que ser essa, dona do negócio, para gerar resultados. E assim, não é o quanto que eu vou te pagar de salário, é quanto você vai me dar de resultado. Essa nova visão que a gente tem que ter. É um novo conceito, assim, é um método diferenciado, não do convencional. E como é que fica em relação à carteira de trabalho? Não vai existir mais, vai ficar extinto, porque hoje em dia ninguém contrata mais ninguém. Assim, vai ter alguns que vão ser registrados, mas assim, a grande massa, você pegar o jovem de hoje que está numa universidade, numa faculdade, ele não pensa em estar registrado de carteira de trabalho, ele não quer nem saber de carteira de trabalho, ele quer saber o seguinte, que eu quero ganhar um salário que seja compatível com aquilo que eu estou preparado. Então, essa questão já passa para uma questão governamental de carteira que o governo tem que melhorar aí para incentivar ou tirar de vez ou incentivar. Talvez seja esse o assunto. Exatamente. Assim, se você pegar o governo hoje, ele estimula quem? O MEI. Por quê? O MEI você paga uma taxinha lá de R$60 lá por mês para você manter a sua parte de assistência social lá. Mas o interesse dele é você colocar a pessoa ser empreendedora. O MEI é um empreendedor. Então, assim, você vai vendo que não vai ter a carteira assinada nesse aspecto. Então, ele vai ter que desenvolver mais o MEI, assim, normalmente ele vai gerar mais gente trabalhando com ele. E aí você... Gera, mas assim, sem... tipo um compromisso assim de sem vínculo, sem vínculo empregatício, né? É isso. Seria isso, né? Exatamente, Ele não vai ter esse vínculo empregatício. Aí você pega, são pessoas que têm uma baixa remuneração, vai ter uma baixa remuneração e uma qualidade inferior de uma pessoa que está mais preparada, que é o empreendedor mesmo do negócio. Tá. E quando acontece isso aí que a gente está falando, os empreendedores não tem mais um vínculo, né? E como é que fica a questão de os impostos? Aumentam os impostos para o governo? A gente passa a pagar mais? Porque alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Sim, aí o que o governo arrecada mais é com a receita que as empresas vão gerar, que o MEI está gerando. O MEI gera receita, ele hoje está, acho que R$86 mil. Ele vai pagar um imposto ali. Então, ele paga imposto sobre essa receita. E aí, se ele contrata um funcionário, ele vai recolher os impostos, normalmente do funcionário que ele registrou. Mas o dele, pessoalmente, ele não paga esse imposto. Então, a massa crescer é na receita que o MEI vai gerar. Então, se você tem mais gente gerando receita, é isso que vai... Se você pegar o governo agora em 2022, a arrecadação dele foi superior à de 2021, mesmo com a pandemia. Então, assim, nós temos um grande crescimento de impostos. Nós não tivemos problema de caixa com a questão de impostos. Então, assim, por quê? Você tem uma massa produzindo a todo instante. Certo. Agora, voltando lá à tecnologia... Eu posso fazer uma perguntinha para o doutor? Hoje em dia, até as favelas estão trabalhando muito nessa questão do empreendedorismo, né? Sim. Paraisópolis, Heliópolis, tem sido bem trabalhadas. Os bancos têm incentivado, Bradesco, Itaú... Eu não sei se você já viu alguma coisa sobre isso. Sim, eu tenho alguns projetos, inclusive social, dentro da área de favela, que a gente participa de projeto social que a gente desenvolve, a gente busca recursos com esses bancos, para justamente desenvolver a comunidade, né? A gente não fala mais nem favela, é comunidade. Então, assim, a gente procura desenvolver. O que a gente leva lá para esse pessoal? A gente forma padeiros e confeiteiros.
E a gente faz parceria, por exemplo, com alguns supermercados. Não sei se pode falar os... Pode falar. Mas a gente faz parceria com eles. E a gente tem um projeto que, assim, nós temos um funcionário nesses supermercados, está lá há 15 anos já trabalhando. Então, assim, a gente não resolve o problema meu, a gente já resolve o problema da sociedade. Eu vejo assim, a Paraisópolis, eu conheço o cara lá que é o líder da comunidade, e ele me manda bastante coisa que eles estão fazendo lá. E teve faz pouco tempo, teve uma feira das favelas, que eles usam favela mesmo, entendeu? Uhum. Que teve até agora um campeonato de futebol da Globo. Da Globo, entendeu? Aliás, a Globo é uma das patrocinadoras desse empreendedorismo nas favelas, né? Exato. Então, assim, você pega assim, o que a gente pode levar de crescimento? A gente está resolvendo o problema dele porque, assim, você leva esse trabalho de empreendedorismo para eles lá. Aí o que acontece? A economia local cresce. Porque se você tem lá um armazenzinho, um cara que vende lá o material de construção, você começa a desenvolver mais um funcionário lá com ele, lá trabalhando, outro funcionário no mercadinho. A economia local começa a produzir, começa a crescer. Então, a ideia de empreendedorismo na comunidade é justamente essa, de fazer a economia local girar e crescer. Eu participei de um curso agora recentemente do Sebrae junto com a Fundação Getúlio Vargas, e é articulação de políticas públicas. E a ideia é articular pessoas para desenvolver o seu bairro, o seu local. Eu achei bem interessante. Aqui na Zona Norte, por exemplo, a partir de janeiro a gente vai colocar em prática na Vila Maria, onde eu moro, entendeu? A gente vai estar trabalhando junto com a prefeitura, a supervisão de cultura, Rotary Club, associação comercial, para desenvolver. Porque, tipo assim, se o seu bairro é desenvolvido, você não precisa sair dali para ir trabalhar lá no fim do mundo, né? E aí eu acho que isso é bem interessante. Foi articulado junto com o Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas. E aí eles deram bastante coisa assim que a gente pode estar trabalhando junto com a prefeitura, que eles têm verba para isso, para aquilo. Então, acho é interessante, assim. Que é bem interessante, né? Então, assim, professor, me fala uma coisa. Agora nós estamos em novembro já, praticamente final do ano, não tem muito o que fazer, até porque o Brasil está em momento político ainda, né? De mudança de governo e tal. Como é que você vê o mercado financeiro para o ano que vem? A estatística de trabalhos e qual a profissão que você acha que a gente... São 3 perguntas logo, né? Qual a profissão que você acha que a gente deve ir com cautela ou não? Ou a gente pode investir, está em dúvida? O que o senhor pode orientar? Questão do mercado financeiro. Assim, o grande problema é o novo governo que está vindo aí. Que assim, o mercado financeiro não tem confiança no governo que está vindo aí, por vários problemas que a gente sabe que aconteceu. Então, existe essa desconfiança no mercado. Mas as empresas, elas não podem se prender em quem vai assumir. As empresas têm que ver justamente o que ela tem para oferecer, o que ela vai crescer. Eu não posso me pautar no governo. O governo não me dá emprego, o governo não me dá dinheiro, o governo não me dá nada. Eu tenho que ver o que o mercado está precisando e oferecer, o melhor produto que eu tenho que oferecer para o mercado. Se eu ficar pautado em quem vai governar, eu fico parado. E aí segurando o dinheiro e a coisa não acontece. Ele prende e não acontece nem para o menos favorecido, nem para o mais favorecido e nem para ele como empresa. Exatamente. Aí você tem toda uma questão global. Você pega a guerra que está tendo lá na Rússia e aí você fala assim, o que eu vou ficar parado? Aí você está entrando no inverno lá. Assim, você tem questão do gás que a Rússia tem que oferecer. A economia vai ficar parada? Eu não posso parar, eu tenho que continuar a minha vida. Se as empresas não param, o governo fica lá brigando entre eles lá, e no final eles se acertam, e quem ficar paralisado querendo esperar o momento certo, não existe momento certo. Você tem que decidir, a todo instante o empresário tem que decidir. É por decisão que você resolve a sua vida. Então eu não posso ficar parado, eu tenho que ter um planejamento e executar esse planejamento. Tem que ir andando, né? Não pode parar. Sim. Se você parar, você vai perder um tempo e você não recupera mais esse tempo. Então, assim, a gente tem que avançar. Eu fiz meu planejamento para 2023. Eu vou executar esse planejamento.
Se acontecer alguma coisa, eu replanejo de novo. Eu vou pegar todos os meus dados e replanejar. Pego, a economia vai crescer 3%. Tá ok, eu planejei meus resultados crescer 3% da economia. Eu vou ter que trabalhar em cima disso. Não aconteceu 3%, teve algum problema. Eu tenho que replanejar. Então, assim, eu tenho que todo dia, a todo instante, rever os meus planejamentos. Não posso ficar parado. Tem que ser constante. Constante, né? Você... Constante. E as pessoas que estão querendo abrir um negócio, assim, você acha que elas devem ir com cautela? Assim, tudo que você fizer, você tem que planejar. Então, assim, se você não planejar, você não chega a lugar nenhum. Você tem um plano. Por exemplo, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Eu tenho que fazer um plano. Eu quero visitar o Pão de Açúcar. Eu tenho que fazer um plano. Se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, como é que eu vou investir? Aonde que eu vou investir? Então, se eu vou desenvolver o marketing, como é que eu vou desenvolver? Qual que é essas novas tecnologias que estão vindo aí? Como é que eu faço uma pesquisa? Então, assim, hoje, quem vai empreender, ele precisa estar preparado para isso. Então, eu estava até comentando aqui, antes de entrar, assim, o empresário brasileiro, normalmente, ele tem uma visão de ter um fluxo de caixa de 15 dias. Foi onde que se quebrou na pandemia. Não foi a pandemia que quebrou, foi a falta de planejamento que fez os empresários quebrar, porque ele não tinha caixa para bancar. Não tinha o rotativo, chama, né? O fundo de caixa. O fluxo de caixa dele não estava ajustado. Então, assim, eu até comentei assim... A verdade é que muitos se beneficiaram com essa pandemia, muitos faliram, já estava no momento, já foi um motivo para dizer, vou à falência. Uma vez uma empresa que decreta a falência, ela já se livra de muita coisa. Sim. Né? Então, assim, de muitas obrigações. E isso aí, às vezes, também eu penso assim, alguns se beneficiaram e outros, até esses que se beneficiaram, obviamente, deixaram extinto aquilo e criaram outro nome, outros mecanismos estão aí no mercado. É o que eu percebi. Sim. É verdade? É isso? Verdade. É por isso mesmo? Exato. Então, professor, então voltando lá, a secretária, você que é secretária, precisa-se de uma secretária. Acabou, viu? Essa música de 1900, lá vai bolinha, que ele falava que a secretária estava no auge, né? Sim. Do Amado Batista. Ei, Amado, como é que faz? E a secretária agora, está extinta. Então, é uma das profissões que já vamos não ter mais. Hoje, assim, só para te dar um exemplo, assim, nós temos uma plataforma que a gente cria conversa para WhatsApp. Nós pegamos um cliente de uma imobiliária. Ele tinha 3 secretárias para atender os clientes. Simplesmente nós colocamos um robô funcionando. Aí o cliente entra lá e pergunta assim, o que você quer? Eu quero alugar o imóvel, quero comprar, quero vender. E essa função que faz quando você liga para a imobiliária, normalmente atende lá, a menina fala assim, pera aqui só que eu vou passar para o corretor. Quando o corretor vai falar com você, ele vai fazer todas essas perguntas, você quer comprar, alugar, vender? Então, assim, a gente eliminou esse processo. A gente já antecipa, o cliente fala o que ele quer fazer, se ele quer alugar, qual o imóvel que ele quer alugar, quantos dormitórios ele quer, se quer com garagem, se condomínio, qual valor quer. Quando vai o corretor falar com o cliente, já vai assertivo no negócio. Então vai falar assim para você, Giza, eu tenho um apartamento que você quer de 3 dormitórios no Morumbi, o aluguel é R$3.000, o condomínio é... Então, assim, essas coisas que estão mudando. Essas meninas não ficaram desempregadas. O que aconteceu? Elas foram promovidas... Porque agora também nós temos o robô, né? Tudo é robô, né? Você liga lá, olá, boa tarde, aperte 1, 2, 3. Aí eu não quero falar daquilo. A Claro tá me ligando, falando, olá, você conhece fulano de tal? Eu falei, sim. Ok. Aí não bate, o cara morreu. Eu preciso falar que ele morreu para o cara parar de me ligar. É verdade. E aí, o que faz? Olá, eu disse, não. Sim. Aí eu falei, não, agora eu vou falando, não. Então ficou muito robotizado as coisas, né? E a gente acaba que tem que... eu, assim, que sou um pouquinho mais maduro, os jovens não, né? Mas nós, assim, a gente tem que fazer mais cursos, ou a gente tem que se preparar melhor, estudar, que também é bom, que nunca para de estudar, para que a gente possa estar dando continuidade, ou senão a gente para no tempo, como o professor falou. Então, a gente também, nós aqui, não temos que também avançar tanto, porque a gente tem uma experiência, uma bagagem de experiência, né? E os jovens têm a experiência, não na prática, ela tem a experiência na mente, da tecnologia e tal. Então, a gente tem que tentar se adequar. Sim. Né? Não. Mas se você pegar o seguinte, você colocar a experiência nossa com o estudo que a gente tem e desenvolver uma tecnologia,
você vai ficar muito mais valorizado. O problema é que assim, as pessoas que são mais idosas, a partir dos 60 anos, falam, não consigo me empregar. Por que não consegue? Porque tem a experiência, mas não tem o lado da tecnologia, então fica defasado. Eu, pelo menos, professor, esse negócio fala assim, aí às vezes me fala tanta coisa, calma aí. Aí fala, você já tem isso? Então eu digo, calma, eu só tenho Instagram e olha lá. Então, a gente fica muito, talvez não acompanhe com tanta rapidez, né? Mas isso não quer dizer que a gente não consiga se manter no mercado. Então, assim, é muito bom falar com o professor. E, assim, lembrando que no dia 26 de novembro, nós vamos estar lá na Paulista, no restaurante de almoço de negócio, e o professor vai estar conosco lá, viu? Vocês, mulheres master, o professor aqui, ele vai estar falando uma palavra de impacto, 7 chaves, né, professor? 7 chaves, do empreendedorismo. Olha, mas não pode falar muita coisa não, que é surpresa, senão vocês vão ficar sabendo, né? Ô, Giza, tem que fazer também um para os homens, né? Só as mulheres. Então, nós vamos fazer, assim, porque o ano já está acabando. Então, assim, esse ano eu vou fazer com as mulheres, o ano seguinte eu vou fazer com os homens, depois... Os masters. E depois nós vamos fazer tudo junto. E vamos ver o que vai dar. Grandes empresas, grandes negócios com o Giza Massi. Mas é isso aí. Então, professor, eu quero agradecer muito aqui. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa, professor? Não, eu queria só te agradecer, Giza, assim, está à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma questão, quiser receber um e-book desse trabalho que nós temos sobre profissões, pode anotar o meu WhatsApp. Assim, pode falar, professor. O WhatsApp é 11 3596 4089. Aí é só mandar eu quero, o robozinho vai te mandar o e-book para você. Lembrando que o professor, ele é palestrante, professor, ele trabalha também com... Deixa eu ver aqui, porque eu não falei tudo, né, gente? Peraí. Tem mais. É que é grande demais, peraí. A ficha é grande. Ele também montou, você tem uma empresa de tecnologia, né? Tecnologia, isso. Por favor. A gente faz a site para o WhatsApp. Então, assim, toda essa construção, hoje em dia, assim, você tem um site, mas, assim, você também precisa do WhatsApp, que, assim, ele faz a parte de vendas do seu modelo de negócio. Certo. Se você tem uma loja virtual, você vai lá, clica lá ele já sai fazendo todo o roteiro de vendas, vende para você, volta lá no seu site e direciona para onde você quer fazer. Olha então, só, assim, gente, que interessante. Então, para entrar em contato com o professor, basta entrar em contato aqui com a nossa produção, ou me chama que nós estamos agora no Facebook, ao vivo. Você pode entrar em contato pelo Message e qualquer informação, a gente passa o contato do professor para você. Lembrando que o professor está com a agenda aberta também para 2026, para suas palestras e seus cursos de coach, né, professor? Sim, com certeza. Isso também, o professor dá o curso. Quantas aulas, professor? Assim, para uma formação, mais ou menos? Uma formação, normalmente, assim, são 32 horas. A gente consegue formar o profissional, deixar ele bem apto. O que a gente tem que ter é, assim, uma disposição. Se você tiver disposição, você chega em qualquer lugar. Pois é, esse é o nosso professor, né? Veio aqui cheio de informações. Adailton Rodrigues, professor. Aqui ele falou nós falamos um pouquinho sobre finanças, falamos um pouquinho de cada coisa. É uma pauta muito gostosa, porque é bem abrangente, a gente consegue falar vários assuntos, né? Então, assim, professor, mas eu tenho 3 perguntas para fazer para o professor. Pode fazer. A1, A2, A3, professor. Pode fazer do jeito que você quiser. A1, A2, A3. A3. Aí, você está olhando minha cola aqui. Não olhei. O que o professor não concorda com a mídia digital? Normalmente, assim, as pessoas fazem uma discriminação com as pessoas mais idosas. Então, assim, acha que ela não tem capacidade para absorver a nova tecnologia. Eu discordo disso. Eu mesmo passei dos 60 e, assim, eu estou a cada dia aprendendo mais. Assim, nós temos condições. Quem passou dos 60, terceira idade, tem condições, sim, de aprender cada vez mais sobre tecnologia. Basta você ter disposição. A gente não pode ficar simplesmente parado. Assim, e as pessoas estão aí aptas. Certo. Se a gente pegar na própria pandemia,
as pessoas se atualizaram. Quem não entrava, não tinha WhatsApp, passou a ter WhatsApp. Quem não tinha Facebook, passou a ter Facebook. Quem não tinha Instagram, passou a ter Instagram. Verdade. Então, assim, é uma eu até prova. voltei com o meu Facebook, estava parado lá de bolha, agora eu vi que ele mudou o formato, né? Assim, tá muito bom o Facebook, mas não vou fazer propaganda no Facebook, né? Mas, por enquanto, tá indo muito bem. Professor, a segunda pergunta. Eu prefiro trabalhar de uma forma bem organizada, bem planejada e com bastante decisão. Quem é você, professor? Eu sou um homem que veio do interior com 18 anos para São Paulo com uma ideia de empreender na época, de estudar. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha 18 anos, fui morar sozinho, fiz a faculdade, fiz 2 faculdades, depois fiz pós-graduação, fiz mestrado, me formei, fui dar aula em faculdade, dei aula na FMU, na Faculdade de Santana, reestruturei uma faculdade em Cotia, nós vendemos para Estácio do Rio de Janeiro, essa faculdade, nós pegamos essa faculdade com 300 alunos, 3 cursos, vendemos para Estácio com 3 mil alunos e 11 cursos. Nossa, professor. Então, esse sou eu. Quem é você, Master? O professor é gigante. É isso aí, professor. Muito obrigado, Mais Virgínia. alguma coisa? Não, muito obrigado pela... Olha, muito obrigada, professor. Mas se eu ficar por aqui, porque agora eu vou conversar aqui. Muito obrigada pelas informações. E agora eu vou bater um papinho aqui com o produtor cultural, Hamilton Ferreira. Ele vai